Você tá surpreso que você caiu, cara? A regra é que você caia. Tem uma vaidade de fundo aqui, hein? Eu caí, óbvio que você caiu. O diabo, ele sempre ganha, cara. Concordo com você. Se ele não pega aqui, ele te pega lá. Concordo com É você. sempre tem uma vaidade. A soberba, né? O pecado de Lúcifer qual foi? Soberba. Quero ser mais que Deus. É, cara, assim, o São Miguel derruba. São Miguel era um arcanjo. Lúcifer era um serafim, se eu não me engano. Tem hierarquia dos anjos. Né? É. E eles ficavam vendo Deus face a face. Os mais evoluídos, né? E Lúcifer, ele olha para Deus e fala, eu como Deus. São Miguel fala, quem como Deus? E Lúcifer despenca como um raio. Eu vi o diabo cair como um raio, aquela coisa toda. Né? Então, o pecado da soberba todos nós temos. A vanglória, todos nós temos. Aí você tem os outros pecados capitais. Mas o supracapital, porque capital, capito, significa cabeça. Aquilo quando você puxa bem o resto. É a soberba. Nós somos muito autocentrados. Nós somos muito autocentrados. Nós estamos falando desde o início aqui, né? Eu sei como fazer os moleques, os Enzo da vida, né? É. Não, porque o outro falou, tal. É natural que nós façamos isso. Nos colocamos no centro da história. Mas a vida vai te dando pancada. Por exemplo, quando que você teve esse câncer na tireoide, a primeira coisa que você pensou, a tua filha. Primeira coisa. Dificilmente, um ser humano que puder é difícil, hein? O cara falar, o cara pensar nele, não pensar na filha, aí você já vê o desvio que tem, né? Por quê? Tem uma situação de morte iminente, você correu o risco de... E eu quero burlar essa situação porque eu quero estar presente na vida na dela. vida dela. Não por você, mas por ela. Exato. Movido pelo amor. Movido pelo amor, que é o sacrifício pelo outro. O que está falando de outra maneira? Eu quero me sacrificar por ela. Se eu morrer aqui, eu não teria a oportunidade de ser no meio para que ela se realize através do meu exemplo. Exatamente. Então, quando que a gente tem a soberba, e todos nós temos, se for pegar lá a ideia dos temperamentos, né, o colérico, o fleumático, o melancólico, o sanguíneo, que fala que o colérico ele é terceirizado, o capeta nem se preocupa com ele, porque a inclinação mais natural do colérico já é a soberba. Do fleumático, eu sou um fleumático clássico, fleumático é a representação da água. A água não sobe, a água só fica parada e desce. A fleuma é assídia, então eu sou um cara que a preguiça é minha marca. E aí eu trabalho com a virtude da fortaleza, o eu com eu mesmo. Eu com as minhas próprias misérias. São Tomás, fleumático, reza a lenda. Escreveu o que escreveu, super dedicado. Mas ele reconhece as próprias misérias. O colérico não. Ele é a régua do mundo. Por isso que fala, quem como Deus? Eu como Deus. Eu sei o que é bom pra você. Esse é colérico típico, né? Colérico afirma pra fora, fleumático pergunta pra dentro. Sanguíneo pergunta pra fora, aquele lá do lembra que eu só ratimbou aquele molequinho com bonezinho e tal? É o quê? É a prostituta dos sentidos, né? O sanguíneo ele fica olhando, né? Você tem um prato com bife, ele olha pro prato com bife. Vem uma mulher, ele olha pra mulher. Parece um TDAH. Ele vai pelo instinto básico. Ele vai assim, ele pula de galho em galho, monkey mind, né? Ele não permanece, né, cara? É uma impermanência. Isso que você me descreve do fleumático, ele me remete para uma questão oriental, a teoria Wong. Não sei se você já ouviu falar. A teoria Wong se diz o seguinte, que a gente tem que ser como a água. Você falou que do Bruce Lee lá, que ele fala? É, exatamente, seja como a água. A água, ela pega o formato das coisas, né? Exatamente, ela pega o formato e por pior que seja a situação que ela está passando, ela volta a ser água. Só que se adapta, né? Uhum. Ela conforma, ela toma forma. Exatamente. O problema é que vai a Maria com as outras também, né? Que a minha história, quando eu era mais novo, me apresentava uma coisa interessante e eu ia junto. Mas isso que é o legal do ser humano. Porque somente o idiota e o psicopata não mudam de ideia. Exatamente. Né? Mas você poder mudar de ideia, você poder ver as coisas. Você está falando a coisa de uma outra maneira que eu não tinha pensado. De uma outra maneira. E isso que você falou do ego, da pessoa, eu sei. Eu acho que você sente a mesma coisa que eu. Apesar do trabalho ser bem diferente, não existe um dia na minha vida que eu não aprenda alguma coisa, por mínima que seja.
É porque você não é o mesmo todo dia, né, cara? Porque você conhece fisiologia do esporte, você conhece método de treinamento, só que você concorda que cada ser humano ele tem uma forma, um jeitinho, uma curvatura, uma O envergadura. princípio da Então você vê que o individualidade, né? mesmo exercício que você coloca para aquela pessoa Muda. vai dar diferente. Então todo dia aquela academia para mim é um laboratório. E eu acho que para você não deve ser nada diferente. Todo paciente meu, mesmo que eu vi Cada ele, paciente todo dia um muda. universo. Porque aí isso é muito importante. Porque quando eu tenho a soberba, eu vejo o outro como um meio e não como um fim. O outro é uma coisa só. Olha que um negócio sutil aqui. Quando que eu sou a régua do mundo, eu entendo o outro como função. Não como um ser que ele também pode ser ele pode se autorreferenciar. Não necessariamente por mim, mas pela própria realidade. Eu vou resumir isso aqui. Você pega isso aí que você está falando da pessoa, ela sempre se atualizar. Ela sempre se atualiza. Então eu tô aqui, eu sei onde eu tô, eu sei quem são vocês, eu sei que roupa que eu tô. Eu não me surpreendo com a roupa que eu tô. Se eu escutar um barulho agora, eu sei que é a Renata. Eu não me surpreendo com esse barulho. Veja, eu tenho noção, total noção, graças à minha memória, de tudo que tem em volta de mim, de onde eu vim. Se tocar meu celular, aí o Thiago fala assim, ô Nuna, tua mãe. Que mãe? A gente sustenta quase que uma narrativa o tempo inteiro. Só que essa narrativa ela vai se atualizando todos os dias. Porque todos os dias se apresenta uma demanda e algo novo na tua vida todos os dias, por mais que você faça a mesma coisa todos os dias. Então, o problema da soberba é quando você se tira Deus do trono e coloca você. É como se você estivesse fora da linha do tempo, como se visse o outro de cima para baixo. O outro é só um meio, cara. O que ele pode prover para mim? E na verdade o outro é você. É o reconhecimento da própria miséria O através do outro é outro. você. É muita arrogância do ser humano, né? A gente achar que é o único planeta habitado, que a gente. Que nem, teve câncer. Bruno, quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Por que comigo? Aquela autopiedade, sabe? Por que comigo? Justo eu que eu sou bom, justo eu que eu. Bilhões de pessoas. Quantas pessoas você acha que tem o mesmo diagnóstico todo dia? Até pior, né? Ou até pior. O caso dessa menina que tava falando, né? 18, 19 anos, mas já quanta história ela não tem pela frente ainda. Quanta história, Campo. Você pega a criancinha no Graak lá, por exemplo, com câncer terminal. Porque aí alguém que é um pouco mais pessimista e materialista fala, isso daí é injusto, né? Será? Não sei, cara. Só Deus sabe, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não tô livre desse pecado, não, tá? Eu não tô livre desse pecado. Às vezes, como eu sou um ser humano falho, às vezes eu acho que Deus é um pouco sádico. Quando nos leva uma pessoa que a gente ama muito, quando acontece alguma coisa, principalmente com pessoas inocentes, um animal, por exemplo. Você quer coisa mais pura, mais inocente que o animal? E você vê um animalzinho, você cria ele e tal, de repente você vê ele definhar, tudo, sofrer. Então, eu tenho esses momentos. Eu tenho esse pecado comigo. Às vezes eu questiono, por quê? Comigo não. Mas com uma coisa mais frágil assim, aquilo me mói por dentro. Bicho, mas você vai pegar o kardecismo, aí tem um prato cheio, né? É. Mas se for pegar a visão católica mesmo, quem escolheu isso foi Adão e Eva. O pecado original. A distorção, Adão e Eva. Até que o novo Adão em Jesus, a nova Eva é Maria. Ave Maria, cheia de graça. Um anjo se surpreende com Maria. Cheia de graça. Dizem que com uma gota de graça de Deus, você chega, né? Nenhuma passagem da Bíblia, um anjo ele se surpreende com uma pessoa. Ele sempre chega nas pessoas e fala, não tema. Depois eu acho que você tem que pegar, eu não sei que livro do Velho Testamento até fugiu agora. Eu acho que não precisa nem ser do Velho Testamento. Se for pegar Apocalipse, eu acho que João fala de um anjo e tal. E a imagem é assim, assustadora. Não é o que todo mundo pensa. Não é. Não é aquela coisa romantizada. Bem que eles aparecem, tem situações que eles aparecem mais humanizados, né? Mas ele sempre fala, não tema. Agora, quando que ele vê, quando que o arcanjo Gabriel vê Nossa Senhora, ele se surpreende com ela.
Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Porra, a nova Eva. Ele vê uma coisa Ali, que... Jesus, o sacrifício dele, ele inaugura o céu para nós. Né? Ele fez um lançamento do céu. Ele inaugura o céu. Não tinha o céu antes dele. Isso é uma coisa assim que, para entrar na minha cabeça, foi muito difícil, porque toda a minha base é um sincretismo, uma coisa que é muito brasileira, né? Brasileiro, eu já trabalhei mais de 10 anos em centro. Né? Mais de 10 anos, já frequentei Umbanda por anos. Conheci Candomblé também. Eu conheço todos esses negócios. Lembra quando que eu fui lá, né? Sim. Falei, isso aí é trabalho pra tal coisa. Essa pulseira de... Lembra que eu falei pra você? Lembro. E você essa pulseira de pombagira que você tá usando? Você sabe que eu tenho uma simpatia por isso? Pois é, você não gosta de mito, você gosta de cultura brasileira, folclore. Cara, você pega, que nem eu estava mostrando pra mitologia nórdica. Se você pegar a mitologia urubá, as coisas elas se cruzam de tal maneira, as divindades. Você quer um exemplo bem básico? Você vai a Xangô. Sim. Xangô é deus do trovão. Thor é deus do trovão. Xangô é um machado. O Thor usa um martelo. Um martelo. Os dois são deus do trovão. Mas aí eu tava vendo a história de Xangô, estão falando que lá foi tudo montado. Porque Xangô, lá, quando você for pegar os Yorubá, eles têm vínculo com os orixás, vínculo de sangue. Sim. Então Xangô ele existiu mesmo. Só que acontece, teve uma guerra lá na região da Nigéria, quando se quer de guerra, que foi Xangô fugiu. Porque ele viu que ia dar merda, foi com o irmão dele que ele guerreou. Porque os caras tinham quantos filhos naquela porra, né, cara? Então tinha um monte de irmão e ia disputar pelo território. Ele fugiu com Airá, que era o irmão dele. Aí que acontece? Falaram o quê pra não falar que ele arriou? Ele subiu aos céus, deu uma tempestade e ele subiu como um trovão. E aí começam os cultos. Mas a influência do muçulmano, do islã, nos Yorubá é gigantesca. Dos muçulmanos? Porque quando você vai... Não, tem coisa pra cacete, ó. Quando você for no centro, você vai ver que eles usam aquele negocinho na cabeça. Eu esqueci o nome daquilo. Você tem o Aie e tem o Orum. O Aie é antes de você entrar no terreiro. O Orum é quando você entra no terreiro. O Orum é como se fosse o céu. O Aie é o mundo terreno. Até que quando você entra no Orum, você tem que pedir permissão para o Exu. O Exu é o intermediador entre o céu e a terra. É como se fosse Elis. Exatamente. O mensageiro. Exatamente. Então ele consegue falar a língua dos deuses e a língua das pessoas. E é contraditório, porque as pessoas têm uma natureza contraditória. Elas falam que querem teu bem, mas desejam teu mal. Então Exu é muito contraditório. Mas quando você vai entrar no Orum, você tem que entrar descalço. E qual que é a primeira coisa que você faz quando que você entra em um terreiro? Você tem que abaixar, bater cabeça pro congá. Quando você vai ver, por exemplo, o Islã sempre tem a genuflexão. Sim. Se você for pegar o cristianismo copta da Etiópia, tem genuflexão também. E o Islã tomou conta da África por centenas de anos. Né? Então você vê toda a formação dos africanos ali, tem um peso do Islã gigantesco. Aqui na Bahia, na época da escravidão, você tinha ali um processo revolucionário na Bahia. Eu não lembro qual dessas revoluções era, de escravos muçulmanos que queriam fazer da Bahia um estado islâmico. Até que Mandinga, o pessoal fala, isso é Mandinga. Mandinga, na realidade, era um pedaço do Alcorão que eles levavam amarrado no pescoço. E eles sabiam ler e eles sabiam escrever, porque dentro do Islã você tem que saber ler e tem que escrever. Sim, a caligrafia... Eles eram muito mais inteligentes que os caras, os peão lá, que era sordo engenho, muito mais. Aqui pro Brasil, principalmente, veio muito cara de alta hierarquia lá da África. Porque a caligrafia era uma coisa somente para a elite. Isso. E você pegava a pessoa que via naquela situação... Eu tenho aqui, cara, tem um livro aqui, eu puxei hoje, que mais cedo, ó. Memórias de uma educadora, de uma professora alemã que ela veio no século XIX, início do século XIX no Brasil. Você tem que ver os relatos dela. Tipo assim, os caras não sabem nem ler nem escrever, ninguém sabe. Eu vim dar aula de francês pros filhos do fazendeiro, que não sabem nem falar direito. Então, não é? Você lê Gilberto Freire de Casagrande Senzala, Sobrados e Mucambos, tá aqui, ó. É muito diferente desse imaginário que passam pra nós, né? Essa coisa requintada. Não tinha tampa. Vai chegar lá, vai na Bahia falar que você vai comer carne, os caras não comiam carne, não era assim, cara. Então é diferente, as coisas são bem, bem diferentes. Agora, voltando ao negócio de folclore, que você estava falando que você curte folclore. Riquíssimo. Nosso folclore é riquíssimo. É rico pra caramba. Riquíssimo. Você sabe, não é querer você ter esse sentimento anti-americano, não é nada disso, cara. Não, o nosso é muito rico, velho. Agora você vê, né? A Halloween, pô, legal,
Tudo bem, o Natal também é uma festa, vamos dizer assim, que surgiu mais de lá. Mas o nosso folclore ele é riquíssimo. Poderia ser explorado de outra maneira. Poderia, eu cresci, na escola eu lembro que a gente tinha, né? Mas se for ver, por exemplo, Halloween, cara, sabe que é a época que mais faz sacrifício, né? Então. Que mais satanista, que tá cheio de satanista, até as tampas, né? Você sabe disso aí, tá lotado de satanista. Pois é. E hoje você vai querer falar de Saci Pererê, de Boitatá, Curupira, aí já... Mula sem cabeça. O vô da Renata tem uma história que ele falou que viu a mula sem cabeça. Pois é, cara. Porque antigamente se contava... Saci dava nó no cabelo, na crina do cavalo. Exato. A mão furada. O negrinho do pastoreio, você lembra dessa história? Eu tenho um preto velho aqui, cara. Aqui na mesa. Eu gosto pra cacete disso aí. Que a Umbanda, o que ela faz? A Umbanda, ela surge dentro de um centro espírita. Ela surge no início do século XX, a Umbanda não é velha. Mas a Umbanda, ela puxa várias características. Ela pega o culto de Jurema, foi depois da Jurema. Jurema vem do norte do país. Então, por exemplo, o Zé Pilintra vem da Jurema. Jurema é uma árvore. Tem mais a ver com pagelância. Coisa de índio. Erva. Sim. Tabaco, por exemplo. Tabaco é da América, né? Tabaco é da América. Não tinha tabaco antes de descobrir na América. Não existia tabaco na Europa. Então você pega lá Jurema. Você pega os ritos africanos. Tem região da África, por exemplo, que só cultua Xangô. Tem outra que só cultua Iemanjá. Iemoedjá. A mãe cujos filhos são peixes. Que é um rio, não é nem mar. Exatamente. Oxum é um divindade da água doce. Isso. Que eles falam que o barulho da água caindo nas pedras são as pulseiras de Oxum. É muito bonito, é poético, inclusive. Sim, maravilhoso. É bonito isso daí. Então tem regiões distintas para cada orixá. Vem aqui pro Brasil e mistura toda a candomblé. Não existe candomblé na África. Existe uma religião, tem um cara chamado Baba King, inclusive, que ele tem um templo ali em Itanhaém, inclusive é tombado pela Unesco, o templo desse Baba King, ele é nigeriano. Esse seria a religião dos orixás que ele fala. É outra coisa. Não é igual candomblé, mas tem sacrifício bicho também. Porque são os ejés, são os líquidos sagrados. O sangue é um ejé. Você imagina uma civilização antiga, alguém, por exemplo, tomava uma espadada, uma facada, saia sangue e ele morria. Associação, né, direta. A vida está no sangue, não está errado. Então, procurar a doença do Thiago, eu vou pegar o sangue dessa galinha e vou transferir a vida do sangue dela. A vitalidade. A vitalidade para ele. E cura. Mesmo no judaísmo você via isso. Sacrifícios, holocaustos. Mas quando que a gente fala o holocausto? Quando a gente fala assim, ó, Cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo. O último cordeiro, Jesus. Não precisou mais fazer sacrifício de cordeiro. Ele foi o último sacrifício. E como você vê isso hoje, saindo um pouco dessa questão aí dos mitos, assim, a questão de Israel, por exemplo. Que você vê as profecias sendo cumpridas. Pelo menos algumas pessoas fazem um certo terrorismo religioso. Mas você vê que tem muita coisa escrita lá que tem muito a ver. Sempre bate, né? Que Deus já cantou a bola quando mandou Abraão dispensar Isaac e ficar com Ismael e ficar com Isaac. Deus ali já cantou a bola. Farei a sua nação incontável contra as areias do deserto. E é o que você vê. Assim, o islamismo é o que mais cresce no mundo inteiro. O islamismo é muito forte. Muito forte. Mas sabe o que está acontecendo na Europa? Tem muito filho de muçulmanos convertendo ao cristianismo, cara. Será? Tá acontecendo. Eu já temo um pouco. Porque... Mas tem muito. Eles têm 6 filhos por casal, né? 6, 7 filhos, né? Você vai... Se converte um, não muda nada. Você vai na Itália, só tem população idosa. E o Islã tá forte ali no sul da Itália, hein? Bom, se for pegar os italianos do sul, eles têm mais traço árabe, né? Assim como na Espanha. Na Espanha, os mouros, por exemplo. Exatamente. Né? O norte da Itália, minha família veio lá de Vêneto, são mais claros. O sul, nariz mais proeminente, adunco, né? Pelo grosso, é árabe. Eles sempre tomaram conta. Eles ficaram 400 anos na Península Ibérica, eu acho. 300 exatamente. Tempo pra caralho, quase o tempo do Brasil, cara. A arquitetura deles é linda também, então, né? Pois é, cara, mas assim, você vai na Europa, você não vê mais. Londres está tomada por muçulmano. A minha prima, ela fez um filme, que ela mora em Hamburgo. Ela falou, não, você não está em nenhum país árabe, não. Você está na Alemanha. Sei lá que o Muammar Gaddafi falava, né? O Muammar Gaddafi falou assim, Alá é tão bom para nós que nós não precisaremos derrubar uma gota de sangue para conquistar a Europa.
Por quê, cara? Porque a religião ali, a moral tá vinculada a tudo. Você não dá um passo sem agradecer a Allah. Não existe religião e política. É tudo Allah. Por isso que a gente se lasca. Por qual que é a política dessa nova ordem aí mundial? Tenha poucos filhos, né? Você tem aí casal agora com cachorro igual a Renata. Então cachorro, a gente tem filho. A gente quer ter filho. Pai de tá pet? tentando. Puta, me dá calafrio essa merda. O nome pai de pet é. Poxa, Uma bosta, vida. mas é uma bosta. Eu sou a Renata. Leva essa mambaia pra lá, show pai de pet pra quem veio. Ó. Novo pai de pet.